Olá a todos, meu nome é Bruno Henrique Nunes e nos próximos minutos eu vou conversar com você sobre dois temas muito importantes no mundo da programação, que são os algoritmos e a chamada lógica de programação. Então vamos entender um pouco das bases desses dois conceitos e por que eles são tão importantes para o universo da computação. Então, quando eu falo de algoritmo, basicamente eu estou falando de uma sequência de passos que são lógicos e organizados e que eles acabam criando uma espécie de receita que é universal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Então, imaginemos que nós temos um problema, ok? E nós queremos resolver esse problema. Então, os algoritmos, eles são uma ferramenta, uma forma de se pensar que nos permite resolver esse problema de uma forma reprodutível, de uma forma racional, de uma forma eficiente e num tempo limitado. Então, essa é a essência do algoritmo. Ela é uma receita para se resolver um problema. Então, quando pensamos em algoritmos, nos vem à mente o conceito de ferramenta. E é isso que eles são. São ferramentas para se resolver um determinado problema. Então, por exemplo, imaginamos que eu tenha o seguinte problema, que é eu estou com fome. Ok? Como que eu resolvo esse problema? Eu resolvo com uma receita de bolo. Então, eu faço um bolo, eu como o bolo e eu resolvo esse problema. Mas daí nos vem à mente como é que eu faço esse bolo. Então eu tenho essa receita que eu vou entrar com alguns ingredientes, existe um processo ali que vai acontecer com esses ingredientes e no final eu vou ter um bolo. Ou seja, eu vou ter um input, eu vou ter um processo e eu vou ter um output, que é o meu bolo. Então, quais seriam os meus inputs? Eu entro com 2 xícaras de chá de açúcar, com a manteiga, com o leite, com a farinha de trigo, com os ovos e com o fermento. Daí existe uma sequência de passos que é bote as claras em neve e reserve, misture as gemas, margarina e açúcar, acrescente leite e farinha, etc. Então, esses são passos muito bem descritos, muito lógicos, muito racionais, que se eu seguir todos esses passos, no fim eu vou ter o meu bolo. E essa é a essência de um algoritmo. Ele é uma receita que está resolvendo esse problema para mim. Então, da mesma forma que eu tenho várias receitas, eu tenho vários algoritmos. Então, cada algoritmo ele vai ser utilizado para resolver um determinado problema. Então, se eu tenho que fazer uma busca, eu vou ter um algoritmo de busca. Se eu tenho um problema que é fazer a comunicação entre a pessoa A e a pessoa B, eu vou ter um algoritmo que vai fazer a comunicação entre A e B. Então, os algoritmos eles são extremamente versáteis. Por quê? Porque serão receitas universais que eu vou poder implementar em qualquer linguagem de programação para se resolver um determinado problema. E daí, como é que eu construo esses algoritmos? Então, existe uma sequência de passos que nos auxiliam a criar essas soluções. Então, primeiro é entender o problema. Se eu não entendo corretamente o meu problema, eu não vou conseguir pensar uma solução para isso. Segundo é definir os passos para essa solução. Então, ok, eu consegui entender o meu problema, eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu vou pensar nos passos que eu tenho que seguir para poder resolver esse problema. Uma vez que eu pensei nesses passos, eu vou fazer o quê? Eu vou traduzi-los para uma linguagem de programação. E aqui é importante nós definirmos o que são linguagens de programação e fazer essa distinção, que a linguagem de programação ela não é o algoritmo. A linguagem de programação ela basicamente é uma ferramenta que ela vai converter esses algoritmos que eles estão em linguagem humana para uma linguagem de máquina. Então, diferentemente de nós humanos, que nós nos comunicamos com palavras,
Então, temos ali estruturas gramaticais, estruturas léxicas. As máquinas, elas são um pouco diferentes. Elas se comunicam basicamente com zeros e uns, com passagem de energia e sem energia nenhuma, que seriam esses dois estados, tem energia, não tem energia. Então, nós precisamos de algo que vai converter dessa linguagem humana para essa linguagem de máquina. E isso são as chamadas linguagens de programação. Então, elas vão pegar esse nosso algoritmo humano e elas vão fazer esse meio de campo para transformá-los em zeros e uns que a máquina vai conseguir entender e fazer as computações. Okay? Então, essa é a finalidade da linguagem de programação. E uma vez que eu criei esse meu algoritmo em uma dada linguagem de programação, eu tenho que fazer o quê? Testar e corrigir esses erros. E isso é muito importante também. O algoritmo, ele é uma sequência lógica, mas não necessariamente ele é uma sequência infalível. Então, quando nós estamos no nosso dia a dia criando uma solução, nós temos ali o nosso cenário, né, que é um cenário controlado, e nós pensamos no que pode dar certo e o que pode dar errado, e nós tentamos antever o que vai dar errado e criamos soluções para que isso não aconteça. Mas acaba que a nossa consciência sobre o que pode dar errado acaba sendo muito limitada. Então, como que nós evitamos esses erros e antevemos esses erros? Testando esse software várias e várias vezes. Então, com isso, nós conseguimos resolver e corrigir a maior parte dos problemas, dos bugs. Okay? Então, testar um algoritmo é um passo importantíssimo para garantir que essa nossa forma de pensar vai se traduzir numa solução que vamos poder passar ali para os nossos clientes ou para quem quer que esteja nos contratando para resolver o problema dele. Então, testar e corrigir são também passos para se garantir que um algoritmo está bem construído. E daí entra a nossa chamada lógica de programação, que é pensar como um computador. Então, essa nossa forma de pensar, essa nossa sequência de passos, ela precisa ser convertida para uma estrutura que o computador vai conseguir entender. E para isso, nós precisamos seguir alguns ritos que nos auxiliam a fazer essa conversão desse mundo humano para esse mundo de máquina. E como a gente faz isso? Com o pensamento estruturado. Então, organizando soluções para que o computador entenda. Através do quê? De uma sequência lógica, que é organizar os passos do algoritmo de forma eficiente. E fazemos isso com as chamadas estruturas de controle. Então, são basicamente sequências, são seleções, são repetições para organizar esse nosso fluxo. Ok? Então, nós temos ali um modelo de pensamento que converte esses algoritmos para a linguagem de máquina, que é a chamada lógica de programação. Então, como que funcionam essas estruturas de controle? Então, nós temos as sequências. Então, quando a gente escreve um algoritmo, eles são executados linha a linha, de cima para baixo. Então, essa é a nossa sequência. Daí nós temos a nossa seleção, que são as decisões. Então, conforme o computador vai executando essas linhas de código, existem momentos em que decisões precisam ser tomadas. Então, por exemplo, se acontecer determinado cenário, então faça determinada execução. Então, isso foi uma decisão baseada em uma seleção. E daí, outra estrutura importantíssima para a linguagem de programação é a repetição, ou a iteração, que é repetir um bloco de instrução várias vezes. Então, aqui nós temos a essência da automação. Então, estruturas de repetição, elas são a origem do que? De processos que eles vão ser iterados, processos que eles vão ser repetidos por N vezes da exata mesma forma. Então, aqui nós temos a nossa automação.
que nada mais é do que algo que é executado por N vezes executando a mesma tarefa. Ok? Além disso, nós temos alguns outros elementos importantíssimos que são as variáveis. Então, variáveis são formas de se armazenar e manipular dados. Então, é basicamente um espacinho ali na memória do meu computador ou ah, uma localização no meu algoritmo ali que eu entendo que eu estou armazenando informação. Essa informação ela pode ser do tipo de número, ela pode ser do tipo de número inteiro ou com vírgula, ela pode ser do tipo texto, ela pode ser do tipo booleano, que são chamados verdadeiro ou falso. Então, esses dados, eles vão acabar passando pelos chamados operadores, que são as funções. Então, somar, subtrair, multiplicar, checar se é verdadeiro ou falso. Então, os operadores são basicamente operações matemáticas ou operações lógicas em que eu tenho um dado um input, uma transformação e um output. E quando eu somo tudo isso, eu acabo tendo um meu algoritmo. Então, por exemplo, no exemplo aqui nós temos o nosso problema que é realizar a contagem de números. Então, eu preciso criar um algoritmo para contar de 1 até 10. Então, esse é o problema. Então, qual é a sequência de passos que eu vou utilizar para resolver esse problema? Então, aqui eu tenho o meu número 1. Então, esse meu número 1 é minha variável. Então, eu posso interpretar como sendo o número, ele recebe o valor 1. Ok? E daí eu tenho em seguida uma operação de iteração, que é esse meu enquanto. Então, o que significa aqui? Que enquanto o meu número ele for menor do que 10, eu tenho que executar uma determinada operação. Então, esse meu bloco ele está garantindo que enquanto eu não chegar no meu valor 10, eu vou ficar preso nesse chamado loop, executando essa tarefa de novo, de novo, de novo. E daí nós vamos para esse bloco dentro do nosso enquanto, que é mostre na tela, esse é o número X. Então, vai me mostrar ali o número que eu estou analisando. E daí eu tenho um segundo cenário aqui, que é identificar se esse meu número vai ser par ou vai ser ímpar. Então, o que é um número par? É basicamente aquele número que eu divido por 2, eu não tenho nenhum resto, certo? Ele dá uma divisão exata, eu consigo quebrar em dois segmentos idênticos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se esse número dividido por 2 tem resto zero, então aqui eu estou tomando uma decisão, mostrar esse número é par. Então, ele não tem resto zero, então ele é par. Caso contrário, então eu estou tomando uma decisão caso a minha primeira assertiva não seja verdadeira. Então, se eu tentar dividir ali por 2 e não deu o resto zero, então eu sei que ele não é par. Se ele não é par, então ele só pode ser ímpar, que é meu cenário de caso contrário. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o meu número recebe o valor anterior acrescido de 1. Então, esse meu número, essa minha variável número, ela é transformada e ela recebe o meu valor anterior e eu somo mais 1. Então, se eu tinha ali o meu número 1, agora eu vou passar até o meu número 2. E depois eu vou lá para o meu número 1, para a minha situação de enquanto, e eu vou ficar realizando esse loop aí até que eu chegue no valor 10. E daí qual que é a tarefa do desenvolvedor? É pegar esse algoritmo em linguagem humana e converter para uma linguagem mais próxima da máquina através de uma linguagem de programação. Então, nesse exemplo, nós temos exatamente o mesmo algoritmo executado em Python. Então, eu posso ver ali que
esse é o número um, é o número par, número 2, etc. Daí a gente vê que o algoritmo ele é muito similar da linguagem Python ao algoritmo da linguagem humana. Então é essa a facilidade da linguagem de programação. Ela aproxima a linguagem de máquina para a linguagem humana. E com isso nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado e bom dia a todos.